Olá, meu nome é Lidiane Salvatierra, esse é o curso completo de análise de conteúdo e hoje, na aula 3, nós vamos falar sobre as tendências que devem ser evitadas na análise de conteúdo, mais especificadamente com relação à parte de discussão e argumentação dos seus dados. Como a gente viu nas duas primeiras aulas, a análise de conteúdo é um exercício de compreensão da comunicação. E essa compreensão, ela deve ser realizada de forma a obter significados para além dos significados óbvios e superficiais. A decodificação do conteúdo, que é em si a essência da análise do conteúdo, deve ser cuidadosamente realizada a fim de evitar tendências que acabam usualmente gerando dados qualitativos, porém de baixa qualidade. Essa baixa qualidade, ela vai acabar interferindo diretamente na baixa qualidade do seu produto acadêmico, tá? Então, hoje nós vamos analisar algumas tendências que são tendências que acabam tendo influência direta entre si, elas acabam confluindo, e são essas tendências que, se o pesquisador não tomar cuidado, ele pode acabar usando essas tendências durante a análise de conteúdo e, infelizmente, nos seus resultados, na sua discussão, no final do seu trabalho, ele vai acabar tendo um produto final de baixa qualidade. Eu vou destacar aqui 5 tendências que acabam prejudicando a análise de conteúdo. E todas essas tendências, elas acabam sendo realizadas pelo próprio pesquisador. Então, se ele não tiver consciência de como evitar essas tendências e também quais são essas tendências, ele pode acabar tendo o seu resultado, como a gente disse anteriormente, de baixa qualidade. Então, essas tendências são a superficialidade, a obviedade, a interpretação única, o preconceito e a parcialidade. Iniciando então a explicação sobre o que é a superficialidade, a gente viu nas primeiras aulas que o grande exercício da análise de conteúdo é ultrapassar as inferências superficiais da comunicação. Eu vou utilizar aqui uma analogia dos nossos resultados a serem inferidos como se os resultados fossem uma cebola, né? A gente sabe que uma cebola, quando a gente vai descascando ela é composta por várias camadas. Então, cada amostra de um conjunto de comunicações a ser examinado pode ser encarada como uma cebola que tem inúmeras camadas, sendo que a mais externa, ou seja, a mais superficial, é aquela que todos conseguem ver, né? É a que a gente imediatamente consegue ver. É o resultado, é a arguição, a discussão, a inferência mais óbvia. E cabe ao pesquisador ultrapassar essa camada, mas não descartá-la, isso é muito importante, ultrapassar essa camada e tentar alcançar as outras inferências que podem estar menos visíveis. Então, tentar alcançar os significados mais profundos que aqueles resultados podem oferecer para a gente. Objetivando, então, representar melhor o que eu estou falando com relação à analogia da cebola, aqui a gente tem um corte, de uma cebola, e aqui a primeira camada é a camada, como eu disse, é superficial, né? As inferências mais imediatas vão estar nessa camada superficial. Essas inferências iniciais, elas são obviamente coletadas a partir da primeira leitura, né? Então, a primeira leitura, e a gente vai explicar isso nas outras aulas, como funciona essa primeira leitura e por que essa primeira leitura ela é fundamental, mas ela é apenas o ponto inicial da análise de conteúdo. Ela tende a oferecer para a gente as interpretações mais óbvias e muitas vezes pouco aprofundadas, porque a gente ainda está começando a se familiarizar com os resultados.
A partir então dessa primeira leitura, a gente começa a tentar se aprofundar nos resultados, nas inferências. Então, na camada seguinte, a gente já consegue, a partir de uma segunda leitura, de uma terceira, interpretações diferentes da inicial. A gente consegue fazer a coleta de outras possibilidades interpretativas. E isso deve continuar sendo seguido pelo pesquisador. Ele buscar sempre as camadas mais internas. Isso vai acontecer com a leitura, releitura constante dos resultados. E não só a leitura dos seus resultados, mas também a leitura de outros trabalhos, de outros pesquisadores. Então, você, paralelamente à interpretação dos seus resultados, à construção da discussão, você deve buscar outras referências bibliográficas, outros estudos. E assim você vai começando a ter interpretações mais aprofundadas e você vai conseguir ter uma base para sustentá-las, tá? Então, não basta simplesmente você ter uma interpretação diferente se você não tem sustentação científica para explicar elas, tá? E o nosso objetivo, então, vai ser sempre buscar as camadas mais internas daquela comunicação. Isso só é possível com o domínio do tema, por isso que é importante você estar sempre buscando fazer a leitura de artigos, de livros, de buscar palestras com relação àquele tema, para você ter o domínio, tá? E é a busca pelas camadas mais internas dos seus resultados que você acaba obtendo novidades, né? Novidades científicas com relação àquele tema. A próxima tendência que a gente vai falar é a tendência da interpretação única. Você, como pesquisador, você não precisa ter uma única interpretação sobre tudo, tá? Essa interpretação única, ela pode acabar surgindo naturalmente, às vezes realmente só é aquilo que você consegue inferir, mas a partir do momento que você se debruça nos resultados, podem surgir outras. E o que é importante aqui é, quando você encontra outras interpretações, é fundamental que todas sejam amplamente discutidas e fundamentadas, certo? E é interessante notar que comunicações mais complexas, em especial aquelas que foram cuidadosamente pensadas com antecedência, como, por exemplo, discursos políticos, aquelas que a gente já sabe que o autor, né, o emissor, ele teve tempo de construção. São essas comunicações complexas que tendem a possuir e a apresentar vários e diferentes significados. A terceira tendência a ser evitada é a obviedade, certo? É a descrição dos dados de forma fidedigna e a inclusão da interpretação mais superficial da comunicação, ela não impede que haja inferência de mais interpretações, tá? A tendência da obviedade, ela vai se comunicar com a da superficialidade e com a da interpretação única. É importante lembrar que o seu papel como pesquisador, ele é sempre tentar puxar aquela pesquisa, aquele resultado para frente, né? Então, o que você tende a mais de contribuir com relação àquele tema? Se os seus resultados corroboram e são iguais ao de outros autores, não tem problema. A corroboração científica, ela é muito importante. Ela reafirma hipóteses, reafirma teorias. Só que na análise de conteúdo, a gente sabe que as inferências, elas acabam oferecendo para a gente várias interpretações, tá? Então, é muito importante que o pesquisador, ele literalmente não tenha medo de mostrar uma visão diferente caso ele a encontre. Então, veja, o pesquisador, ele deve ter uma postura sempre investigativa e tentar fugir, mas não excluir a interpretação óbvia e imediata. Então, se você tem uma interpretação que ela corrobora, que ela já foi vista antes, você precisa incluir ela, mas você tem que continuar fazendo uma investigação para ver se existem outras interpretações que ninguém nunca viu antes.
O exercício da análise de conteúdo pode gerar informações inéditas. Porém, para isso é necessário o que? O debruçamento prolongado. É a leitura, releitura, o domínio, tá? Esse debruçamento ele também tem que ser criterioso. Então, quanto mais o pesquisador conhece os seus dados e tem um domínio maior sobre o tema, mais informações inéditas, mais novidades a pesquisa daquele pesquisador pode acabar fornecendo para a ciência. A penúltima tendência que a gente vai falar é a do preconceito. A inferência a partir de preconceitos do pesquisador, ou seja, o que ele acha, as opiniões próprias, acaba resultando em uma aferição equivocada por normalmente serem unilaterais. Então, o que acontece muito, principalmente com jovens pesquisadores, é que ele já tem uma posição com relação ao tema e se ele não tomar muito cuidado, ele acaba apontando todos os seus dados, todos os seus resultados e todas as suas discussões e argumentações para aquilo que ele acha. E isso só deve ser realizado se os dados apontam isso, tá? Então, por mais que o pesquisador tenha uma posição e os dados mostram outras coisas, o pesquisador ele não pode seguir com as suas opiniões. Ele tem que fazer as suas discussões em cima do que é real. E o que vai mostrar a realidade para a gente? Os dados, tá? Então, é muito importante que as interpretações elas não sejam feitas a partir de achismos e que todas as interpretações sejam fundamentadas. Então, você precisa justificar e apontar o que te levou a oferecer aquela interpretação. Então, o jovem pesquisador, ainda sem muita familiaridade com a análise de conteúdo e muitas vezes com o método científico, como que a pesquisa e a ciência em si funciona, e quando ele tem muitos dados, ou seja, um grande volume de dados a serem examinados, ele acaba tendendo a atribuir duas coisas. Primeiro, os significados mais imediatos, que foi o que a gente falou da superficialidade e da obviedade, e ele acaba colocando os seus pontos pessoais, né? Então, ele acaba fazendo uma análise com viés parcial. Então, dessa forma, o preconceito, não só relacionado aos estudos de análise de conteúdo, mas o preconceito do cientista, ele deve ser evitado de forma consciente, certo? Então, o preconceito é uma atitude que tem que ser conscientemente evitada, buscando interpretações de forma crítica e com isenção. Se você não gostou dos seus resultados, mas são esses resultados que estão apontando alguma coisa, infelizmente você vai ter que seguir com eles, tá? A subjetividade, ela é altamente influenciada pelo preconceito. Na nossa aula anterior, a gente falou tanto de objetividade quanto de subjetividade. E a última tendência, que é muito confluente com o preconceito, é a tendência da parcialidade, tá? Então, interpretar um texto a partir apenas do que você acredita, ou seja, do seu achismo, opiniões pessoais, sem explorar outras possibilidades de interpretações, continua reforçando o oferecimento de uma visão parcial e tendenciosa dos dados, tá? Dados tendenciosos na ciência não são válidos. Isso, inclusive, acaba prejudicando você como pesquisador. A parcialidade, ela vai sempre gerar resultados interpretados de forma subjetiva e também carregam traços preconceituosos. É justamente por isso que a parcialidade e o preconceito são tendências que acabam andando de mãos dadas. Então, essa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, na aula 4, como agora a gente falou das tendências a serem evitadas, a gente vai falar dos exercícios que devem ser realizados na análise de conteúdo. Se você gostou da aula, aperta curtir, comente, compartilhe. Bons estudos e até a próxima!